Uma pesquisa recente da plataforma de negociação de dívidas Acordo Certo mostra que 49% das mulheres relatam dificuldade em conseguir um emprego por terem filhos. Outro dado, que é da ARPEN, Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais, mostra que tem aumentado o número de mães solo, ou seja, o desafio é ainda maior. Muita coisa mudou de anos para cá, mas o caminho ainda é longo. As mulheres ainda têm remuneração menor do que os homens no mercado de trabalho e sofrem outros impactos profissionais também por conta da maternidade. É sobre esse assunto, sobre esses desafios e sobre formas de contornar muitos deles que a gente vai falar aqui nesse episódio do Investidor em Foco, que começa agora. Bem-vindas e bem-vindos a mais esse episódio, Ana, Ju e Martim. O assunto de hoje é bem desafiador, hein? Martim está em minoria aqui, hein? É verdade. É verdade. Não, super importante, desafiador, importantíssimo, né? É verdade. Muito Bom, bom. bem-vindos, bem-vindas. Bem-vinda, você Muito também. obrigado. Obrigada. Ai, que gostoso. Eu nunca tinha recebido um bem-vinda, Ju. Você foi a primeira. Que grosseria da nossa parte. Então vai lá, Ju, agora é com você. Então, já que eu recebi até um Obrigada. boas-vindas, eu vou ficar aqui sentada um pouco. Ana, você é a única aqui da gente que tem filhos, né? De mulheres, tá? Calma. Queria saber se você sentiu alguma vez na pele essas dificuldades que a Rê estava comentando aqui na abertura. Olha, para ser bem honesta, não. Quando eu tive meu primeiro filho, eu me lembro que eu fiquei bastante temerosa em comunicar que eu estava grávida. Apesar de depois da maternidade isso nunca ter sido uma questão, eu tive até, inclusive, a oportunidade de ser promovida durante a minha licença maternidade. Então, é uma coisa muito atípica. Mas eu me lembro que, quando eu descobri que estava grávida, eu estava mais ansiosa para contar para o meu chefe do que para o meu marido, porque eu sabia disso tudo aqui que foi dito. E eu me lembro claramente assim que fazia pouco tempo que eu estava no emprego e eu tinha, sei lá, em menos de um ano sido promovida para assumir uma outra função e 15, 20 dias depois eu descobri que estava grávida. E aí eu falei, meu Deus, né, caramba, como é que vai ser, o que eu vou dizer e etc. E eu me lembro que eu entrei na sala dele e falei, olha, eu queria te falar um negócio, estava dentro da minha programação e aconteceu mais rápido do que eu imaginava e tal. E ele viu que eu estava meio tensa e ele falou, mas o que foi? Eu falei, não, porque eu estou grávida. E aí ele falou, mas isso é um problema? Poxa, parabéns, é a melhor notícia que você poderia receber na vida e tal. Aquilo foi tão surpreendente para mim, o que não deveria, se você parar para pensar, mas ele teve uma atitude que tenho certeza que pouquíssimos chefes têm, sendo do gênero masculino ou feminino, mas aquilo me acolheu demais e foi muito importante porque eu me senti insegura, porque eu não sabia as consequências daquilo. Depois disso, eu não tive nenhum problema, como eu citei aqui, mas eu acho que tem coisas. E aí eu me lembro também, quando eu tive a minha filha, foi bem no processo que a gente estava tendo de mudança, de fusão, e eu engravidei bem nesse período, e ouvi comentários negativos. Realmente engravidou, porque sabe que aqui a gente está no processo de incerteza, como se a minha vida pessoal fosse pautada pelo meu emprego, né? Mas, ou seja, isso para dizer que existe coisas que ainda a mulher enfrenta em ter que conciliar a carreira e maternidade. Mas existem, mesmo eu que não sofri nenhum tipo de punição na minha carreira, ou retardo na minha carreira, ou alguma coisa que me prejudicasse profissionalmente e nem me prejudicasse como mãe, existem coisas que só as mulheres podem fazer. A amamentação, por exemplo. Eu voltei a trabalhar, os meus filhos tinham 5 meses, e eu ainda amamentava. Então, era uma coisa de eu ter os horários, eu ia até a minha casa, amamentava, voltava para trabalhar, tinha flexibilidade, mas é uma coisa que meu marido não podia fazer por mim.
Então, muitas mulheres não têm essa flexibilidade de poder pegar o ônibus e voltar para casa para amamentar o filho. Elas realmente têm que abandonar a amamentação a depender da profissão que elas têm. Outra coisa é a barreira cultural, que ainda existe empresas que não contratam mulheres que estão grávidas, não contratam mulheres que estão em licença maternidade, ainda visto que, poxa, até a própria avaliação de desempenho em algumas empresas penalizam esse período que a mulher tem que ficar de fora. Aconteceu recentemente, eu li um artigo de que um homem estava numa reunião remota com o filho e todo mundo elogiou ele e tal, não sei o quê, quando é a mulher todo mundo olha de cara feia. Então existem ainda coisas culturais e ainda dentro do mercado de trabalho que penalizam as mulheres. A renda menor, eu acho que é uma consequência de uma série de coisas que ainda socialmente a gente precisa conquistar. Mas ainda as empresas, por mais que elas atuem, queiram falar de diversidade, acolher isso, ainda é uma questão. Da mulher, às vezes, não ir para um cargo em que ela precise viajar muito, porque as pessoas, às vezes, elas decidem por você. Né? Falar, não, ela tem filhos, é melhor não, porque ela não pode viajar. Bom, né? É uma decisão da mulher, não necessariamente da empresa, mas enfim. Então, para resumir, assim, uma longa história, eu pessoalmente nunca senti nenhuma questão, mas já vi comentários que, no mínimo, chateiam bastante, me sentia insegura, e existem coisas que só a mulher pode fazer, e aí, nesse caso, a gente acaba sendo sobrecarregada de alguma maneira. Eu queria trazer um ponto aqui que eu acho que os desafios eles são gigantes, tem muita coisa, muita discrepância, muita injustiça, tem uma construção social enorme que coloca um peso nas costas da mulher que não é natural, simplesmente foi se concebido dessa forma em sociedade. Mas tem uma coisa que me assusta bastante, que é quando a gente ovaciona empresas que fazem o que qualquer empresa deveria fazer, que é contratar uma mulher grávida ou facilitar a vida de uma mulher quando ela decide ter um filho, né? Uhum. E, ao mesmo tempo, a gente acha, hoje isso é ainda uma exceção, né? Isso vira notícia, e, ao mesmo tempo, as mulheres, elas não têm paz, nem quando elas estão em empresas consolidadas, com uma política pró a maternidade, uma política de apoio. Eu conheço mulheres que engravidaram e que ficaram em pânico, mesmo trabalhando em grandes empresas, em empresas sólidas e que tinham essa frente de diversidade e de apoio à maternidade muito bem definidas, mas elas ficaram em pânico com medo de perder, com medo de ser demitidas, com medo de perder no seu desenvolvimento dentro da empresa, como se a mulher precisasse escolher entre ter uma profissão ou ter um filho, né? A gente está, acho que, longe de ter uma situação mais justa, uma situação mais normal, não digo, mas mais natural e aceita por todo mundo sobre essa questão do quanto a mulher fica com esse peso e socialmente construída, que ela se sente até culpada muitas vezes por causa disso, né? Você está tocando num ponto super importante, e eu tô lembrando de uma conversa que eu tive com uma funcionária esse ano, quando ela foi me contar que ela estava grávida. E foi uma situação parecida assim com o que a Ana relatou, isso, e ela estava falando com uma mulher, né, que era eu, e ela me ligou, assim, ela me mandou uma mensagem falando que ela estava querendo falar comigo, não sei o quê. E pelo tom da mensagem que ela me mandou, eu inclusive achei que ela ia pedir demissão pelo tom da mensagem, mas eu não sabia o que era, né? E quando ela veio falar comigo, ela estava chorando e tremia, e ela só queria me contar que ela estava grávida. E daí eu falei, mas eu não tô entendendo, né? Por que que você tá assim desesperada? Ela achava que ela ia ser demitida, assim, porque ela Nossa. tinha 1 ano e pouco de empresa e ela não sabia como que seria a minha reação. E aquilo foi para mim assim assustador, né? Pensar que ela estava passando por tudo aquilo emocionalmente antes de vir falar comigo.
E me deixou muito reflexiva nesse sentido, assim, também, né? Quais são os fatores que levam a pessoa a achar que isso pode acontecer, né? E realmente vem de uma série, assim, histórica que é muito complexa e de todo o peso que a mulher carrega nesse sentido, né? É. É difícil, assim, eu lembro que ela saiu da conversa super aliviada, assim, mas aquilo do impacto de como ela chegou no papo, nossa, eu lembro até hoje, assim, sabe? É. Não, e a questão, e se a gente for olhar, né, Ju, por exemplo, a questão da gestão, quando se tem um time de mulheres e homens com filhos, mulheres grávidas, pessoas adotando crianças, toda essa situação. A questão da gestão, ela não é muito mais do que ter empatia com qualquer questão que uma pessoa possa estar enfrentando no trabalho, né? É uma questão de ter Exato. empatia com o fato de que, ok, a pessoa vai ter que levar no médico, vai ter que ir na consulta, vai ter que fazer exame, mas outra pessoa daqui a pouco vai ter que cuidar da mãe, outra pessoa vai ter um outro problema imprevisto na vida dela. Então, assim, não é um peso maior do que outros imprevistos que acontecem no dia a dia, só porque aquela pessoa tem um filho, né? Dentro da empresa, isso, Exato. pelo menos aqui, se a gente olhar para o nosso time, isso não se aplica. Uhum. Não se aplica, Eu tenho 3 comentários aqui, tá? Que acho que Diga. está um pouquinho mais ligado a um aspecto econômico, Eu ia te microeconômico, perguntar isso talvez. justamente, Martim. Primeiro é o seguinte, é muito triste que tenha essas preocupações, né? Que seja um reflexo de que o problema existe, né, Ju? Se a pessoa está morrendo de medo, como a Ana, como essa funcionária tua, é porque o problema de fato existe, não tem como negar, né? E existir esse problema, para mim, é uma visão muito míope de quem adota uma postura com restrições, né? Certamente e acho que eu posso falar por 3 motivos aqui. Em primeiro lugar, que acho que não tem mais ninguém mais de fato comprometido, né? Com mais preocupações sobre o futuro, que portanto se torna, no meu entender, mais responsável do que uma mãe que tem seu filho, tá? Então, isso a gente vê desde a natureza, né? De como uma pessoa que tem uma dependência desde pequeno, ela tem um comprometimento com aquilo que tem que fazer pela responsabilidade que natural que tem de criar alguém, tá? Então, se eventualmente a pessoa vai faltar durante um tempo, vai ter uma licença, quando nascer a criança vai ter que se afastar, isso, no meu entender, é mais do que compensado pela importância e pela relevância que essa pessoa dá ao seu trabalho. O segundo ponto é que se eventualmente falta tempo, porque, bom, vai ficar de licença, porque depois vai ter que levar o filho no médico em algum momento quando nascer, no meu entender, tem uma coisa que meu avô dizia, que uma característica do tempo é que ele se multiplica. O tempo rende para quem não tem tempo. É impressionante como isso acontece. Quanto Isso é menos verdade. tempo você tem, mais ele rende. Né? Tipo, você aprende a se controlar, a decidir, a se focar, né? A não perder tempo em atividades não muito úteis. E, no meu entender, esse é um ganho que uma mãe, uma pessoa ou outras pessoas que têm multifunções acabam tendo, né? Acabam sendo muito mais eficientes. O tempo parece que... quantas vezes alguém fala, puxa vida, mas você é mãe, estuda, trabalha, como é que você faz tudo isso? Porque o tempo se multiplica. Quando você tem poucas coisas a fazer, parece que o tempo não rende, né? Quando você tem essa multiplicidade, o tempo se multiplica. Então, essa é uma Acho que característica que quando acaba sendo você presente às mães. Quando você tem pouco tempo, você usa ele com mais responsabilidade, né? Perfeito, Parece que é uma perfeito. coisa, você usa com mais eficiência, né? Exatamente. E depois, o último que eu acho que é um ponto, um impacto que, no meu entender, impacta diretamente a produtividade das empresas, que é o seguinte: toda vez que uma pessoa menos qualificada desempenha um papel de alguém que poderia ser feito por alguém mais qualificado, isso está sendo ineficiente, né? E a gente tem, certamente, né, muitas pessoas, e mulheres, ou qualquer pessoa, que tem a sua qualificação, isso não pode ser transformado num obstáculo por causa de alguma visão míope de que alguma coisa vai atrapalhar, né? Quantas vezes a mãe, né, a pessoa que ficou grávida, é a mais qualificada para um determinado papel? Isso acontece com muita frequência. Ela tem que desempenhar esse papel, não outra pessoa. Se a empresa preferir, por causa disto, né, por causa de uma gravidez, por causa de um filho, colocar alguém aparentemente menos qualificado, a empresa está se tornando menos eficiente por causa disso. Isso também é economia. Então, no meu entender,
visões míopes, né, de alguma forma, acabam, sem dúvida, acho que vocês já comentaram todos os aspectos individuais sobre as pessoas, mas no meu entender, tem também alguns aspectos que refletem depois na economia das empresas e da própria sociedade também, tá? Acho que era E esse E assim, meus comentários. diga, se Ana. eu pudesse me atrever a palpitar sobre economia, a gente está falando de uma coisa bastante objetiva, que a força de trabalho feminina, ela é uma força de trabalho em quantidade até um pouco superior. Se a gente olhar, né, nós somos as Sim. mulheres um pouco, a maioria, pouca coisa, mas somos. A gente está falando que deixar essas mulheres fora com uma subrenda, retardando o processo de avanço dessas mulheres, isso é impacto para a economia, é menos consumo, é menos dinheiro, empresas menos produtivas. Então, tem uma questão objetiva. Uma mulher ganhar 27%, quase 30% a menos, ela tem 30% a menos de capacidade de consumo, 30% a É menos um de absurdo. capacidade de poupança. E se a taxa de desemprego da mulher é maior ou a carreira dela é prejudicada por conta da maternidade, e que uma mãe ela também ela adota um perfil de consumo adicional ao seu individual, a gente está falando de prejudicar a economia também. Então, essas empresas que não percebem isso de uma maneira muito objetiva, então a gente está falando de filantropia, a gente está falando de uma questão social importante que precisa ser corrigida, mas a gente está falando de que uma correção como essa vai beneficiar todos, as mulheres, as famílias, a economia, e é isso que a gente tem que privilegiar, né? Perfeito. A gente teve outro dia, Ana, se não me engano, foi na Semana das Mães, um evento falando de desafios da maternidade, né? Que se tratou de algumas questões parecidas com essa que a gente está abordando aqui. Olha, foi um evento super interessante, que eu tive a oportunidade de mediar aí para o Itaú Personalité, com 3 mulheres incríveis, e todas elas, apesar de terem carreiras completamente distintas uma das outras, a discussão era justamente como aliar a maternidade e a carreira. É uma coisa que foi unânime entre nós ali na discussão, foi contar com uma rede de apoio. Seja uma rede de apoio próxima, ou seja uma rede de apoio mais amplificada. Ou seja, a família precisa ajudar, o companheiro precisa ajudar, o companheiro ou a companheira precisa ajudar tanto nas tarefas que a maternidade requer, quanto no apoio à carreira da mulher. Então, ter essa rede de apoio é fundamental. Eu acho que isso, nos últimos tempos, e aí, Martim, você representa aqui os pais, a paternidade ela está sendo muito mais presente, apesar dos números que você trouxe no início aí, de proporcionalmente temos mais mães solo, seja mulheres, bebês que nascem e têm um registro apenas o nome da mãe no registro. A gente está vendo que os homens hoje, os parceiros ou as parceiras, a depender da configuração familiar, está tendo um papel mais compartilhado e colaborando com essa rede de apoio. Outra coisa é o compartilhar mesmo, a gente precisa compartilhar mais as tarefas. Eu até brinco, assim, não é que meu marido me ajuda, ele faz a parte dele, todo mundo tem a mesma responsabilidade. Isso é uma mudança de conceito que até na forma de você expressar, verbalizar, tem que ficar claro que não é uma ajuda, é parte da responsabilidade. E, por fim, a gente falou muito dessa questão da inclusão. Essa pauta de inclusão, seja dentro das empresas, nos cargos de liderança das mulheres, das empresas elas serem mais inclusivas em todos os sentidos. Tem empresas que pet friendly, ou seja, permite que você leve o seu cachorro no trabalho, o seu animal de estimação, mas muitas delas não permitem que a mãe leve o filho. Já aconteceu de eu precisar levar meu filho junto comigo no trabalho porque tinha dado lá uma confusão em casa e não tinha ninguém para ficar com ele. Então, isso deveria ser uma coisa normal. Essa pauta de diversidade e de inclusão, como eu comentei anteriormente, ela também foi uma discussão ali que a gente teve nesse evento e foi super importante porque a gente conseguiu compartilhar ali que todas nós
temos as mesmas questões, e que bom que elas são identificadas, porque aí a gente consegue tratá-las. Perfeito. Acho que só para complementar, Ana, tem um outro ponto que nunca se falou tanto nesse assunto e nunca ele foi tão necessário, né? Uma outra questão que eu acho que é importante é que as mulheres não deixem de falar, de cobrar, de exigir a sua posição de direito, de exigir a sua integração, de não aceitar comportamentos antigos de empresas que se recusam a se modernizar e acompanhar a evolução da sociedade como um todo e dos tempos, né? Eu acho que é um tipo de assunto que a gente não pode deixar morrer, porque as transformações, elas acontecem dessa maneira, né? Com as pessoas evidenciando onde tem um problema, para que esse problema possa, ao longo do tempo, ser corrigido. Então, acho super importante a gente falar disso aqui, porque, como a gente mostrou até na questão econômica que o Martim trouxe, é parte da engrenagem, é parte da economia crescer, é parte do PIB, é parte de reduzir desigualdade. Então, é super importante. E olha, se eu pudesse falar uma frase que eu ouvi, que para mim foi muito estimulante nesse momento de insegurança aí que eu contei no início do episódio, é que às vezes a gente tem medo de perder o lugar, né? A maternidade fazer a gente perder o lugar, mas se a gente perdeu é porque o lugar de verdade não era nosso. Então, foi o que a Ju falou, talvez se você se sente ali insegura ou de alguma forma, é porque aquele lugar também não é bom para você, né? Se ele não consegue acolher você por inteiro e você está dando em troca o seu melhor, talvez esse lugar não é seu mesmo. Boa, Ana. Boa discussão, gente. Gostei bastante. Obrigada, viu, por hoje. Obrigada, gente. Sempre uma delícia bater um papo com vocês. Sempre uma e com os delícia. ouvintes. Muito bom. Até a próxima e obrigada a todo mundo que acompanhou mais esse episódio aqui no Investidor em Foco, que a gente fala de planejamento, de vários aspectos que envolvem a economia e o comportamento, né, diante dessa economia. Então é um prazer ter vocês por aqui. Terça-feira a gente está de volta, não percam, esperamos vocês.